Então, hoje nós vamos saber como é a boquinha de um recém-nascido, para entender o que é normal, o que é esperado, e ter essas informações pode trazer mais tranquilidade para os seus cuidadores. Então, os bebês eles podem nascer com gengivinhas ali mais grossas, às vezes mais dura, a gente chama isso de rebordo proeminente, então pode ter essas diferenças de gengivas. Bebês também podem nascer já com os seus dentes, os primeiros dentes, como também esses primeiros dentes podem nascer por volta dos 6 meses, geralmente quando inicia a introdução alimentar. Ou até às vezes pode ser um pouco mais tardio esse nascimento. O momento da erupção dos dentes é bastante variável e tem uma carga hereditária. Às vezes pode demorar um pouquinho o nascimento desses primeiros dentes e a gengivinha do recém-nascido pode ser diferente. Assim com a presença de freios, que são inserções que ficam na língua, no lábio, e são variações que estão dentro da normalidade. Ações educativas e preventivas durante os primeiros anos de vida requerem cuidados profissionais e um certo comprometimento da família, e o dentista pode ser um aliado importante na introdução desses bons hábitos e nos cuidados precoces das crianças, antes, após o nascimento e ao longo da vida. Então, algumas dessas dicas de como iniciar a higienização dos bebês e dos primeiros cuidados é o nosso tema de hoje. Gostaria de certificá-los que não é a nossa intenção esgotar sobre esse assunto, e o nosso desejo é que nossa plataforma digital possa ter uma abrangência sobre diversos assuntos. Então, com o tempo iremos rechear esse ambiente aqui com informações importantes a todos, e eu os convido a ficarem atentos às novidades e programações da Dizal, que sempre fomenta ações de promoção de saúde. Você já ouviu falar sobre os primeiros 1000 dias de uma criança? Muito do que essa criança virá a ser está relacionado com esse período primal, que é desde a vida intrauterina, o nascimento, até o 2º ano de vida. E com a odontopediatria não é diferente. A cavidade oral da criança, quando nasce, possui uma presença pequena de bactérias, e aos poucos que ela será colonizada pelo contato com o mundo exterior. As mães e qualquer adulto responsável por um bebê serão os responsáveis por transmitir essas bactérias para esse recém-nascido. Então, a gente chama isso de transmissão vertical, que acontece nessa janela de tempo, que é desses 1000 dias, que é até 2 anos de idade da criança. Quer dizer que ter contatos, por exemplo, com bactérias de doença cárie depende desse mundo exterior, especialmente da mãe ou da pessoa que mais convive. Em outras palavras, a saúde bucal da mãe tem um impacto direto na saúde bucal do seu filho, e não só durante a gestação. O início da colonização com bactérias ruins, somados com hábitos alimentares prejudiciais, com o frequente consumo de produtos industrializados, açucarados, é a grande possibilidade de desenvolvimento de doenças bucais, especialmente doença cárie precoce nos dentes das crianças. Mas nós aqui estamos falando de uma condição ideal, dos sonhos, de um povo bonito, dessas mães que até aqui teve a oportunidade de fazer o pré-natal odontológico, está em dia com a sua saúde bucal, conseguiu ter uma boa alimentação, manteve ou adquiriu bons hábitos de higiene, e agora o que precisa é saber como será o cuidado, os primeiros cuidados com esse bebê, com essa boquinha desse bebê. Desde muito cedo, precisa iniciar uma rotina com uma consulta com o odontopediatra. Então, recomendo-se a visita ao dentista pelo menos até o 6º mês de idade. Ele vai se habituando com o ambiente de consultório e os estresses e estranhamentos vão diminuindo. As visitas são importantes, mesmo se não tiver os dentes nascidos, os primeiros dentinhos, para que possam ser passadas instruções necessárias, e nós vamos abordar algumas aqui. Recomenda-se que os cuidadores aprendam a limpar a boca do bebê antes mesmo do primeiro dente nascer. O leite materno não causa cárie, então não tem problema os resquícios de leite ficarem ali impregnados nas gengivas. Mas é importante iniciar essa limpeza com o uso de gaze ou um paninho umedecido, justamente para ir adaptando esse bebê a esses estímulos de higiene, para que facilite a futura escovação, assim que iniciar a presença dos seus primeiros dentinhos. Outro fator importante é o aconselhamento do aleitamento natural,
que é fundamental para a manutenção da saúde do bebê e não só pelos já conhecidos valores nutricionais, defesa imunológica, mas o movimento de sucção da amamentação desempenha o movimento de sucção da amamentação desempenha um papel importante no desenvolvimento do sistema oral, ou seja, o desenvolvimento dos músculos, ossos, mandíbula, maxila e o fechamento adequado dessas arcadas, uma posição correta da língua dentro da boca, assim como a maturação do sistema respiratório. A amamentação também se correlaciona com o desenvolvimento da boca, então não incentivamos o uso da mamadeira e chupetas. É claro que cada criança com sua peculiaridade e somente os pais responsáveis sabem a realidade ali vivida. Às vezes pode ser uma alternativa para que esses cuidadores, a depender das circunstâncias, precisem lançar mão das mamadeiras e chupetas. Mas é a nossa função aqui alertar sobre os malefícios de bicos artificiais. Inclusive, tem até legislação que proíbe o incentivo de chupetas e bicos artificiais e torna obrigatórias essas informações contidas em rótulos sobre os efeitos negativos que elas podem causar. Ou seja, não existe chupeta ortodôntica. E se for preciso o uso desses bicos artificiais, seja qual for o motivo, é importante que essa retirada aconteça cedo. Aconteça em torno de 2 anos, no máximo 3 anos, para que não prejudique o desenvolvimento dessa cavidade bucal. Falamos que a erupção dentária é um processo natural e não tem uma data específica para acontecer. E é sem dúvida um momento difícil para alguns bebês. Muitas vezes desconfortável, tem uma produção maior de salivação, então eles babam mais, ficam mais enjoadinhos, podem ter febre. E o uso de mordedores com diferentes texturas, às vezes geladinho, pode ajudar nesse período. Uma dica bacana para essa fase de nascimento de dentes é fazer um chup-chup com leite materno, faz a ordenha ali, coloca dentro de um plastiquinho, leva para a geladeira, depois essa criança fica massageando sua gengiva ali com esse geladinho e se já tiver iniciado a alimentação, pode ser com suco. Ela pode funcionar como um alívio ali do desconforto. E também outra dica para esse momento de desconforto é o uso das dedeiras de silicone. Também pode funcionar bem nessa etapa. Lembrando que ela não estimula a erupção dos dentes, nem substitui a escova quando os dentes nascem, mas podem ser úteis durante essa fase de erupção. E, enfim, com o nascimento dos dentes, é imprescindível a escovação dos dentinhos para uma limpeza eficiente, usando escovas apropriadas para cada idade, de preferência com texturas, uma cabeça pequena, cerdas macias. A gente vai deixar uma imagem aqui dessas escovas. Então, aqui começa de fato a rotina de escovação, que é a primeira tarefa da manhã e a última tarefa da noite, e se possível, depois das refeições. Agora o momento polêmica. Creme dental com flúor ou sem? Bom, a Associação Brasileira de Odontologia, a ABO, a FDA, que é uma espécie de Anvisa, a Academia Americana de Odontopediatria recomenda o uso de creme dental com flúor e com robustas conclusões científicas que se mostrou de suma importância para prevenir a cárie na primeira infância. A recomendação é o uso de cremes dentais com a concentração de 1.100 ppm. Informações essas que são lidas no rótulo dos cremes dentais. Essa é a recomendação das instituições mais importantes de odontopediatria. Sabemos que estávamos num tempo não tão distante que a pasta de dente para crianças de até 3 anos não tinha flúor. E através desses estudos e fortemente comprovada sobre esses altos índices de cárie que a nossa população apresenta, o uso de flúor desde o começo da erupção dos dentes na concentração de 1.100 ppm é recomendada desde o início. Mas a criança engole, como é que pode? Flúor faz mal. Calma, eu estou aqui como uma mensageira de saúde e essas são as comprovações. E nós vamos falar agora como fazer o uso adequado dessa pasta de dente fluoretada. A gente vai deixar uns links aqui com esses estudos na descrição desse vídeo. Então, existe um manejo correto dessa higienização. Primeiro,
A pasta de dente fluoretada tem uma quantidade mínima na escova. Também vamos colocar uma imagem aqui demonstrando que é apenas 1 grão de arroz cru. Então só a pasta dental, só passa essa pasta de dente nas cerdas. Essas cerdas não precisam estar molhadas. Secas mesmo, você coloca um tiquinho de creme dental ali. Segundo, só e apenas os responsáveis escovam os dentes dos seus filhos com essa pasta. Ou seja, essa escovação da manhã e a escovação da noite é feita pelos pais irresponsáveis. Terceiro, com a pasta de dente, escova os dentinhos e como a criança não sabe cuspir, é necessário limpar o excesso com a gaze e com um paninho. Então, esfrega a escova com creme dental e limpa logo em seguida. Assim o bebê não engole e pode ser feito com ele deitadinho na cama mesmo, onde ficar mais fácil. Quarto, se essa criança vai para creche ou escolinha, nesse kit de higiene que ela leva, a pasta de dente é sem flúor. Ali não tem como ter o controle dessa quantidade e, como eu disse, só os responsáveis escovam o dente dos seus filhos com pasta fluoretada. Quinto, é de suma importância construir os hábitos desse bebê o mais cedo possível. Então, escovar os dentes após a alimentação é o momento ideal. Ali a criança vai associando o comeu e escovou. Então, ali mesmo, no cadeirão onde ela se alimenta, os pais já podem fazer, os responsáveis já podem fazer essa escovação. E a criança já também pode pegar a escova, ficar brincando com a escova. E essa pasta de dente usada nesse momento é sem flúor. Então, para reforçar, a pasta fluoretada de manhã e à noite com a supervisão dos pais, numa quantidade mínima. Então, a pasta fluoretada é pela manhã e à noite com a supervisão dos responsáveis, e a escovação durante o dia ou na escolinha, na creche, essa pasta é sem flúor. E conforme os dentes vão erupcionando, esse espaço entre eles vai diminuindo, principalmente os dentes lá de trás, os dentes posteriores. E se essa cerda de escova não chega, não passa em lugares que já estão juntinhos, estão apertadinhos, é necessário o começo do uso do fio dental nessas regiões. Porque a escova não alcança acúmulo de placa, bactérias e, consequentemente, cáries. Então, os dentes que estão juntinhos precisam que os responsáveis gentilmente passem fio dental. E, geralmente, é nessa região de trás, posteriores, os dentes de cima e os dentes de baixo. A gente sabe que a hora da escovação, na maioria das vezes, é uma confusão. Então, quanto mais cedo forem construídos esses hábitos do comeu e escovou, será melhor. Porém, não há garantias que será um arco-íris. Ensinar aos pequenos os seus cuidados com a sua saúde, como todo e qualquer ato de educação, precisa ser repetitivo, precisa ser paciente, rotineiro, então todo dia a mesma coisa, e não tem acordo. Os pais são os responsáveis pela escovação e supervisão dos dentes dos seus filhos, pelo menos até os 6, 8 anos de idade. E é primordial uma regra da escovação: nunca dormir sem escovar os dentes. A intenção é alcançar momentos mais agradáveis com a saúde bucal dos seus filhos, e a ideia é que seja divertido e saudável. O objetivo é entregar essas crianças para uma vida adulta sem nunca ter experimentado da doença cárie. E creia que com esses cuidados que foram passados é plenamente possível.